Bom dia a todos. Agradeço a participação dos presentes e dos internautas que nos acompanham nesta manhã. Declaro aberta a audiência pública de prestação de contas com a presença do relatório detalhado do segundo quadrimestre do ano de 2024 na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Hortolândia, em atendimento ao disposto 5º do artigo 36 da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, combinada com as regras estabelecidas no regimento interno e na lei orgânica do nosso município. Destacamos e agradecemos a presença do senhor Dr. Denis José Gruppe e a Aparecida Bambini Neide. Neste momento, passo a palavra para o senhor Dr. Denis, que fará a apresentação das pautas abordadas nesta audiência pública e conduzirá o questionamento levantados. Dr. Denis. Bom dia, vereadora Ademir Clemente, presidente da comissão. Em nome do senhor, eu quero agradecer a todos os vereadores que acompanham a audiência e a abertura da casa para esse trabalho. Eu quero cumprimentar todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde presentes na audiência e que acompanham. Quero cumprimentar, em nome do presidente, o Conselho Municipal de Saúde, que também acompanha hoje essa audiência. Quero cumprimentar todos os munícipes que hoje nos acompanham. Rapidamente, presidente, a abordagem do relatório do quadrimestre é fazer a parcial desses 4 meses entre receitas, despesas, execuções de programas e as atividades de modo geral da Secretaria. A nossa diretora de planejamento, a Cidinha, ela vai fazer um detalhamento dessa apresentação e eu peço licença para o senhor para que a gente ocupe a lateral para que possa ser colocado na tela os dados que nós vamos apresentar. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Então, nós estamos para apresentar os dados do segundo quadrimestre, né, em atendimento à Lei Complementar 141. Então, o relatório em atendimento à lei, né, vem no modelo já também definido pela Lei 141. A gente traz aqui os dados da Secretaria, do Secretário de Saúde, os dados do Conselho Municipal de Saúde, do Plano Municipal vigente e da programação anual. Começamos o relatório destacando que as informações são preliminares devido ao período de fechamento dos sistemas. E começamos com os recursos financeiros. O orçamento da Secretaria de Saúde atualizado, então, em R$ 406.385.277, um pouco mais de 169 milhões do Tesouro Municipal, recursos da União em 197.898.000, recursos do Estado 39.240.000 e um saldo do TAC com fibra de 3.590. O gráfico, então, mostra a representação dos recursos, né? 41% do Tesouro Municipal, 49% da União e 10% do Estado. Esse quadro são as receitas de impostos, né? Entre IPTU, Imposto de Renda, e ITBI, toda a base acumulada até agosto, né, dos impostos que fazem a base para os 15% a ser investidos na saúde. R$ 670.632.964. Próximo quadro, então, são as receitas e transferências do SUS. A gente tem, no segundo quadrimestre, entre recursos da atenção primária, né, média e alta complexidade, vigilância, assistência farmacêutica, R$ 78.922.000,
R$ 298 de recursos da União, 29.486.198 reais de recursos do Estado e tem alguém mudando? 1.933.790 de outros recursos, totalizando, então, R$ 110.342.288. O quadro mostra a aplicação de recursos, né, de recursos próprios na saúde. A gente tem, então, a totalização de R$ 670.632.964 de impostos. Se a saúde fosse aplicar somente 15%, aplicaríamos 100 milhões, né, 594 mil em saúde. A aplicação, no entanto, foi de R$ 240.860.701 no quadrimestre. Com recurso próprio, R$ 110.262.000. Isso representa 16%, né, 16,44%. A despesa habitante ano, R$ 1.013. E só com recurso próprio, R$ 464,12 por habitante. Esse próximo quadro é o demonstrativo da despesa, né? Então, a gente tem, no quadrimestre, R$ 121.926.000 de despesa corrente, de pessoal e encargos, R$ 45.156.000, apoio ao servidor, R$ 2.492.000, e outras despesas correntes, que são os demais contratos da saúde, R$ 74.276.000. Entre os outros contratos, né, está o contrato de gestão, um pouco mais de 54 milhões, despesas com serviço de hemodiálise, de transporte, de exames, né, despesas com o consórcio Cismetro, despesa com medicamentos, material de enfermagem, totalizando, então, os 74 milhões nas despesas correntes. E aí um pouquinho de despesa de capital, R$ 1.123.962. Então, totalizou no quadrimestre R$ 123.050.267 e o acumulado até agosto, R$ 240.860.000 de despesa com saúde. A gente trouxe um pouquinho de umas notas explicativas de cada um desses itens, né, das despesas. Num outro formato, a gente trouxe também a despesa por subfunção, né, e categoria econômica. Então, na atenção primária, é um pouco mais de 50 milhões. Na assistência da média e alta complexidade, né, na assistência hospitalar e ambulatorial da média e alta complexidade, um pouco mais de 159 milhões. Suporte profilático e terapêutico, que são as despesas com medicamentos, R$ 2.622.000. Um pouquinho fora. Então, vamos lá. As despesas com a vigilância sanitária e epidemiológica, um pouco mais de 7 milhões, e nas outras subfunções, na parte administrativa, um pouco mais de 20 milhões, totalizando, então, as despesas até agosto, né, de 240 milhões em saúde. Aqui é um quadro de restos a pagar, né? São os restos a pagar inscritos, né, do exercício anterior, que totalizaram, dentro das suas, dos seus elementos, né, um pouco mais de 12 milhões. Aqui as informações dos repasses do contrato de gestão. A gente tem, então, repasses de maio a agosto, no valor de R$ 13.932.615 para o contrato de gestão.
Esse quadro traz, então, as despesas detalhadas, né, do contrato de gestão, é o que está previsto no plano de trabalho, né? Então, dentro dos 13.932.000 estão todas as despesas, né, de pessoal em cargos, a parte de material de consumo, serviços, e as principais contratações, né, dentro do contrato de gestão, que é o contrato que hoje administra e que hoje, né, cuida das nossas 3 UPAs, do hospital e do SAMU. Passamos a falar, então, dos indicadores de saúde. A gente tem o primeiro indicador, é a atenção ao pré-natal e ao parto. Esse indicador é a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. A gente tem 1.626 nascidos, né, no ano de 2024, 809 nasceram no Hospital Mário Covas, então a gente tem aí exatos metade, né, dos nossos nascidos nascem no nosso hospital. Então a gente tem 40% de taxa de parto normal, 40,79 no Hospital Mário Covas. E quando a gente olha o SUS e a saúde suplementar, né, que é onde nascem as crianças, né, nos hospitais privados, a gente tem uma taxa, então, de parto normal de 31,43. O próximo indicador é a proporção de gravidez na adolescência. Então, a gente olha para aqueles 1.600 crianças que nasceram, 6,58 são de mães adolescentes, aquelas mãezinhas que têm menos de 20 anos. E o indicador do lado, a proporção de mães com 7 consultas e mais. Então, são aquelas mãezinhas que realizaram durante o período do pré-natal pelo menos 7 consultas. Então, é 84%, né, 84,19% daquele total. O próximo indicador é a distribuição da taxa de mortalidade infantil. A gente tem 9,84 para 1.000 nascidos vivos, né, uma taxa de 9,84 para 1.000 nascidos vivos de mortalidade infantil. Então, são quase 10 óbito infantil para cada 1.000 nascidos. E a mortalidade materna não teve registro, né, de nenhum óbito materno, né, nos últimos 3 anos. O próximo indicador são as principais causas de mortalidade em Hortolândia. Né, a gente olha, a gente traz uma série histórica desde 2020, mas no gráfico, né, na última barra, que é o resultado até agosto, a gente, então, observa 963 óbitos, né, e as principais causas, né, de baixo para cima, as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias e as doenças do aparelho respiratório. São as 3 causas, então, que mais matam, né, em Hortolândia. Nesse indicador, então, as doenças por causas externas, que são as mortes violentas, né, a gente tem 64 registradas até o momento. A gente tem, então, no gráfico de baixo, 21 óbitos por acidente de trânsito, 11 por homicídio, 10 quedas, 12 suicídios e 10 demais causas, que são aquelas que não têm a causa definida, né? O próximo indicador é a linha de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. Nesse indicador, a gente olha, então, a faixa etária de 30 a 69 anos, que seriam os óbitos precoces, né, para essas doenças, que são as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, o diabetes e as doenças do aparelho respiratório. Então, a gente tem 953 óbitos, como a gente observou até no quadro anterior, 428 na faixa etária, né, de 30 a 69, e um pouco mais de 250 pelas doenças crônicas não transmissíveis. Então, aquelas 4, né, que a gente observou. O próximo indicador é o indicador das internações. A gente registrou até agosto, né, o dado mais apurado é até julho, né, o gráfico traz, que a gente conseguiu apurar, né, um pouco mais de 5.000 internações.
e 691 são por doenças sensíveis à atenção primária. E no gráfico de pizza ao lado, a gente vê a distribuição das internações de acordo com os hospitais que aconteceram, né, que ocorreram. A gente tem um pouco mais de 38% em Hortolândia, 31% em Campinas, 17% em Sumaré e uma fatia um pouco menor nos outros hospitais. Um gráfico parecido com o de mortalidade, mas aqui é a morbidade, né, as internações hospitalares. A gente tem, então, um pouco mais de 6.044 internações. Aí está incluído, né, as internações da gravidez, parto e puerpério, que é a principal causa, né? No gráfico anterior, a gente exclui essa informação. Então, as principais causas, então, seguindo, né, gravidez, parto e puerpério, as doenças do aparelho digestivo e lesões de envenenamento e outras consequências, né, como as 3 primeiras que se destacam. Agora a gente passa a falar, então, da rede de saúde, né, atenção primária primeiro. A gente tem aí as informações dos atendimentos nas unidades de saúde, registrou nas unidades básicas de saúde um pouco mais de 19.000 atendimentos no quadrimestre, é uma média mês. A gente tem uma cobertura de atenção primária no município de quase 68%. A gente traz também algumas imagens, né, para mostrar as atividades nas unidades de saúde, são atividades de grupo, atividades com a comunidade, atividade de vacinação, de grupos, né, de atividade física, de Liancum, em algumas unidades. São imagens de várias unidades de saúde, nos seus diversos grupos de atendimento. Nessa tela, então, os dados de saúde bucal. A gente tem os atendimentos odontológicos registrados no quadrimestre, um pouco mais de 4.300 procedimentos por mês. Número de restaurados, 586, e de exodontia, 213. 750 registros de primeira consulta. No quadro ao lado, os atendimentos do CEL, né, de acordo com as suas especialidades, endodontia 194, pério 396 e portadores de necessidades especiais 227. Essa tela é uma tela que acompanha o nosso plano municipal e a nossa programação anual de saúde. Ela traz todos os indicadores e as metas que a Secretaria planeja alcançar, né? Então, a gente carrega de forma preliminar todos os resultados, né, do primeiro e do segundo quadrimestre, mas essas metas a gente só consegue fazer essa definição do atingimento ou não no último quadrimestre. Então, não vou passar meta por meta, são metas, né, que passam desde ampliação de unidades, composição das equipes, né, todo o percentual de atendimentos realizados na saúde. Então, eu não vou passar uma por uma, isso acho que a gente consolida no último quadrimestre, daí a gente vai passar com mais detalhe. Então, a gente tem aí, né, mamografias, coletas ICO, são todas as metas que a Secretaria desenha para suas equipes, né, e a gente busca o atingimento até o final do exercício. Então, já passo a falar da atenção especializada. A gente tem, então, aí nessa tela os dados do ambulatório de especialidades, um pouquinho mais de 2.900 consultas de primeira consulta, 3.053 consultas de retorno, totalizando aí quase 6.000 consultas especializadas por mês no ambulatório de especialidades. Além das consultas, a gente tem alguns atendimentos de curativo grau 2, né, 534, 98 pequenas cirurgias e 1.603 cuidados com estoma. Temos no quadro ao lado alguns exames realizados lá no centro de especialidades, né, mapeamento de retina, ultrassonografia, né, registramos aí 2.625
ultrassonografia por mês, 87 ecocardiograma, 43 nasofibroscopia, 227 audiometria. Também temos lá no ambulatório o laudo, né, os laudos dos raios-x realizados, né, total de 3.324. 179 pacientes em acompanhamento com bolsa de ostomia e 1.757 bolsas de ostomia foram entregues nesse período. Nessa tela, os dados da fisioterapia. A gente tem, no segundo quadrimestre, 1.274 atendimentos por mês naquele serviço, 244 novas consultas e 178 prática corporal em grupo, né, e 19 terapias individuais. A gente realizou, nesse período, mais de 1.000 triagens para novos tratamentos, 1.345 pacientes ativos, e algumas pessoas também que foram encaminhadas na parceria com o esporte para a reabilitação física, né, 51 nesse quadrimestre. Foram realizadas também algumas reuniões, algumas atividades e matriciamento, né, com outros serviços. E também algumas imagens para elucidar, né, todo o atendimento que é realizado por essas equipes. Agora, os dados do CIER. Então, a gente tem atendimentos do fisioterapeuta 430, do fonoaudiólogo 645, 279 do psicólogo e 60 de terapia ocupacional. Isso é uma média mês também. A gente tem, no serviço também, 278 triagens, né, para novos atendimentos, 75 monitoramento auditivo, 69 encaminhamentos para o esporte e cultura, 188 casos novos de monitoramento, né, reuniões e eventos. E também algumas fotos que mostram, né, as atividades lá no serviço do CIER. Esse evento é um evento onde eles foram visitar o Daniel Dias, né, no Instituto Daniel Dias. E aí os dados do SESM, né, do Centro Especializado da Mulher. A gente tem 108 atendimentos de profissionais de nível superior por mês e 352 atendimentos médicos. 1.449 mulheres atendidas no ambulatório, uma média de 413 mamografias realizadas no período, né? Temos mais algumas atividades destacadas ali. Aí a gente também traz algumas imagens lá do SESM, de atividades realizadas pelo Centro da Mulher. Mais algumas, né? Reuniões em grupo, reuniões do comitê. Então, são bastantes atividades que a gente traz em imagem que aconteceram lá no SESM. Próxima tela, então, são os dados do Centro Especializado em Infectologia. A gente tem, nesse serviço, 167 atendimentos de profissionais de nível superior e 234 atendimentos médicos, média mês também. A gente teve registro de 964 atendimentos de acordo com o diagnóstico, né, em HIV, hepatite e outros diagnósticos, né, 712 pacientes em acompanhamento no serviço. Também acho que vale destacar o número de testes realizados, né, só no ANDA, 1.919 testes rápidos, e no município um pouco mais de 11.000. Também o registro de algumas atividades extramuro, né, que o ANDA faz, né, o SEI, né, o ANDA faz com os outros serviços, né, com o CRAS, com o CREAP, ações do serviço com outras secretarias, né. Também mais algumas imagens.
e destacando, né, que o nosso serviço de infectologia recebeu o certificado prata, né, de atendimento. Também aqui um pouquinho mais de imagem do serviço, das atividades. E essa imagem é do serviço de convivência Incluir de Hortolândia, que é um serviço que foi inaugurado agora em junho. E também agora apresentamos, então, as principais metas relacionadas à atenção especializada, né? Também, como eu falei anteriormente, a gente vai conseguir fechar todos esses indicadores e essas metas ao final do terceiro quadrimestre. Então, passa pelas metas que são perseguidas pela secretaria, número de exames, número de consultas, né, realizadas, número de encontros, né, que o pessoal faz nos serviços especializados. E nessa tela já são as informações dos 3 CAPs, né? As informações do nosso serviço de saúde mental. A gente tem aí o CAPS IJ, o CAPS AD e o CAPS Vida, né? A tarja azul é o segundo quadrimestre. A gente tem, então, dentro dos atendimentos, eu vou passar aqui que a gente tem no IJ, né, no CAPS Infanto Juvenil, 362 usuários ativos, no CAPS AD, 992, e no CAPS Vida 763. E aí para baixo são todos, né, os atendimentos que são realizados, né, desde atendimentos individuais, atendimentos coletivos, né, as visitas. Então eu não vou passar item a item, mas são todas as informações relacionadas a esses usuários ativos dos 3 serviços. Esse gráfico é o gráfico de permanência, né, dos leitos lá do CAPS Vida, né? A gente tem, então, aí demonstrando mês a mês, né, o número de leitos utilizados e a média de permanência, né? A tarja vermelha mostra de 6 a 7 dias, né, a média de permanência no CAPS Vida, quando o paciente precisa ficar internado. Aqui a gente traz um pouco do relato, né, das ações dos 3 CAPs, né, das principais atividades que são realizadas ali pelas equipes multiprofissional. Algumas fotos e algumas imagens dos 3 serviços de CAPs. Esse é do CAPs Infanto Juvenil. E também, na mesma lógica, a gente tem dentro do nosso plano municipal e na nossa programação anual de saúde, metas, né, a serem perseguidas por os 3 serviços de CAPs, né, que também a gente vai consolidar, então, no último quadrimestre, a gente consegue passar exatamente o que foi atingido ou não, né. A gente traz esse resultado até o segundo quadrimestre de forma bastante preliminar ainda. Aqui as informações do outro serviço, que é o PADO, né, o Programa de Atendimento Domiciliar. A gente registrou no quadrimestre 516 atendimentos por mês da equipe do PADO, né? A gente tem lá 134 pacientes acompanhados, 65 pacientes admitidos, 55 altas compartilhadas com o hospital e as UBSs, né, desses pacientes. A gente teve distribuição de 3.925 unidades de fraldas geriátricas, 1.877 de fraldas infantil, 1.260 dietas artesanais e suplementos naquele serviço, 346 pacientes atendidos com oferta de oxigênio, né, então de CPAP, de BIPAP, e também 668 visitas domiciliares pela equipe do PADO. Aqui também uma relação das principais atividades, né, de matriciamento da equipe do PADO com outros serviços e com outras secretarias. E algumas imagens também que mostram capacitações daquele serviço, daquela equipe. Mais um pouco de ações realizadas pela secretaria.
E a gente passa a falar, então, da atenção hospitalar, urgência e emergência e o SAMU. Primeiro quadro, então, da urgência e emergência são as internações no Hospital Mário Covas. A gente registrou no segundo quadrimestre, dentro das suas especialidades, 503 internações por mês no hospital. E também, no quadro ao lado, a utilização das diárias de UTI. Esse dado está um pouquinho preliminar ainda, o sistema não tinha feito, né, o sistema do Ministério não tinha feito uma atualização dessa base, então esse dado está um pouquinho prejudicado. A nossa UTI está muito utilizada, né, então a gente tem um valor um pouco maior do que está atualizado no sistema ainda com relação às diárias de UTI. Aí algumas imagens, né, de algumas atividades no serviço de urgência e emergência, algumas capacitações dos profissionais, aí o Cine Pipoca também, que aconteceu na Semana do Profissional da Saúde, lá no hospital. Algumas capacitações também aí de saúde mental para os colaboradores do hospital. Mais um pouco de capacitação, de parada cardiorrespiratória. Também mais algumas imagens de treinamentos da equipe do hospital. Também pacíficos congênita. E aí a linha de cuidado materno-infantil. Na realidade, a equipe de urgência é uma equipe que passa, né, por muitas capacitações o tempo todo, né, é uma dinâmica de muita capacitação, porque é a equipe que cuida da urgência e emergência, né, do município. Então, vamos lá, mais um pouco de capacitação, e aqui o atendimento, então, das 3 UPAs. A gente tem, então, nas duas barrinhas, nas 2 primeiras barras, a UPA do Amanda, né, o segundo quadrimestre, registrando um pouco mais de 31 mil atendimentos, na média mês. Na UPA do Nova Hortolândia, um pouco mais de 35 mil atendimentos. E na UPA do Rosolém, 47 mil atendimentos. Os gráficos ao lado é a classificação de risco. A gente vê que a grande fatia, né, dos atendimentos nas 3 UPAs é azul e verde, né, onde não são atendimentos de urgência e emergência, né? E aqui um pouco mais de imagem, então, dos 3 serviços das UPAs, né? Aqui alguma coisa da UPA do Amanda. Mais imagens aqui de treinamentos também dos profissionais. As capacitações e orientações dos serviços também das 3 UPAs, aqui Nova Hortolândia. E nessa tela, os dados do pronto-socorro municipal. A gente registrou, então, no pronto-socorro do hospital, no quadrimestre, 9.177 atendimentos, né, entre clínica médica, ginecológica e ortopédica e de cirurgia. O gráfico de classificação de risco também mostra uma grande fatia, né, no verde e azul, e aparece um pouco mais destacado o amarelo, né, no hospital, no pronto-socorro do hospital. Esse gráfico, os atendimentos do SAMU, né, o segundo quadrimestre, então, que é o período que a gente está olhando, é o gráfico vermelho, né, 2.839 atendimentos de chamada pelo 192, 2.428 atendimentos com envio de equipe e 411 onde foi só necessário a orientação da regulação médica. Também tiveram outros eventos, né, 68 eventos de canais prioritários com o SAMU e 34 presenciais. Aí a gente traz também algumas capacitações, né, alguns treinamentos com a equipe do SAMU. Mais um pouco.
E também abrimos também a parte que é do plano municipal e da programação referente às principais metas relacionadas à urgência e emergência. Então, são metas perseguidas pelas equipes de urgência, né? Tanto do hospital, quanto das UPAs, quanto do SAMU, que passa por capacitação, passa pela manutenção do contrato com a OS, passa pelos indicadores que a gente olhou bem lá no começo, né? Que são indicadores de parto normal, indicadores de atendimento, de exames. E, na sequência, a gente vai falar um pouquinho da vigilância em saúde. Esse quadro demonstra, então, os principais casos e a vacinação de Covid, né? No primeiro quadro, a gente tem aí os casos para Covid, né? 3.662 notificações, 99 casos positivos e um óbito positivo, né? Daí a gente tem uma taxa de internado de 13% e 1% de taxa de letalidade. No quadro ao lado, a vacina para Covid, né? A gente tem a primeira dose com problema de atualização do sistema, mas na segunda dose a gente registra um pouco mais de 94% de vacinados com segunda dose, 60% com terceira dose e 55,73% com o esquema primário, né? Que é acima de 3 doses. Esse quadro é da cobertura vacinal de outras vacinas, né? Então, a gente tem aí, para todas as outras vacinas de criança, né? E também as de adulto, a gente tem coberturas acima de 90%, né? Com exceção da febre amarela, que está em 89,39%. Mas a gente tem coberturas importantes no município, né? Temos trabalhado bastante para intensificar ações de vacinação. No quadro ao lado, a cobertura para a vacina da gripe, a vacina de influenza. A gente tem, então, 61% de cobertura para crianças, 32,61% para gestante, 18,5% para puérperas e 55,82% para idosos. Essa é a cobertura só para vacina de gripe, né, da influenza. Esse quadro é o quadro das arboviroses, né? A gente tem, então, o registro no segundo quadrimestre para dengue, 648 casos, né? E chikungunya, 1. Aqui esse quadro é o destaque de algumas orientações que foram realizadas no quadrimestre, algumas orientações e participações em eventos pela equipe de vigilância, né? Mais algumas capacitações e algumas atividades que a equipe de vigilância epidemiológica participaram, né? Atividades em escolas, atividades em unidade de saúde ou em eventos junto ao Estado, né, com o grupo do GVE. E aí, imagens, né, algumas atividades da vigilância epidemiológica também, atividades relacionadas à vacinação, principalmente. E nesse quadro já é a unidade de vigilância em zoonoses. O primeiro quadro aqui, então, mostra um pouco mais de 95 mil atendimentos da equipe de vigilância, né, principalmente relacionado às arboviroses, né, que são aquelas visitas casa a casa, as visitas de bloqueio, as atividades de avaliação de densidade larvária, né? E no quadro ao lado, as outras atividades que daí não são só as relacionadas às arboviroses, mas as relacionadas a aranhas, carrapatos, escorpiões. Então, essas totalizaram 770 no segundo quadrimestre. Aqui também um pouco de imagem das atividades da vigilância e zoonoses, né? Algumas capacitações, algumas atividades daquele grupo. Nesse quadro, então, as principais ações de vigilância sanitária. Aqui passa pelo cadastro dos estabelecimentos de saúde sujeitos à vigilância, algumas denúncias, algumas inspeções,
algumas análises, né, que a vigilância sanitária realiza, totalizou, então, 1.863 nesse quadrimestre. E também algumas imagens das capacitações que a vigilância sanitária participou, né, que a equipe da vigilância participou. Também o quadro de metas, né, que são metas que têm bastante a ver com todos aqueles indicadores que a gente observou no começo dessa apresentação, né, que passa pela vacinação, pela cura de tuberculose e hanseníase, e que são metas que serão perseguidas até o final do exercício pela equipe de vigilância, né, epidemiológica, sanitária e zoonose. Então, aqui a gente vê que tem a parte da vigilância, né, que é o percentual de licenças, as visitas em instituições de longa permanência de idosos. E a gente passa a falar, então, do Departamento Financeiro de Planejamento, principalmente no que diz respeito à regulação. Esse quadro mostra que, entre as especialidades reguladas, né, o município ofertou um pouco mais de 11.900 consultas no quadrimestre, e do Estado foram 2.746. Então, das 14.000, né, um pouco mais de 14.000 consultas ofertadas e reguladas, 81% foi ofertada pelo município. De igual forma, os exames que foram ofertados, né, os 21.857 exames ofertados, 71% foi oferta do município contra 28% de oferta do Estado. Aqui nesse gráfico, a gente ressalta que a oferta municipal se deu através né, da grande maioria pelo consórcio Cismetro, que o município é credenciado. Essa tela é a tela dos exames laboratoriais, né? A gente mostra aí o total de exames ofertados, né? Exames laboratoriais ofertados no quadrimestre, um pouco mais de 71.000, né? E ofertados por mês, né? A gente tem a oferta também de um pouco mais de 52.000 de oferta de exames laboratoriais via consórcio Cismetro, para complementar essa oferta de exames. Aqui eu trouxe um pouco mais detalhado todos os exames que o município tem comprado através do consórcio, né? Que são exames de média e alta complexidade, né? Avaliação urodinâmica, câmara hiperbárica, ultrassonografia, exames oftalmológicos, mais um pouco de exames oftalmológicos, densitometria óssea, mais um pouco de tomografia e ressonância, que são aqueles com sedação que a gente compra em alguns serviços da região. Polissonografia, mais alguma coisa de exame de oftalmologia, biópsia de próstata, enfim, é um rol bem importante de exames que a gente tem comprado via consórcio e que tem nos ajudado bastante. Então, no ano de 2024, até agosto, foram mais de 66.000 procedimentos que a gente adquiriu via consórcio, e que faz a diferença, né, para aquelas pessoas que aguardam por um exame de média e alta complexidade. A tela a seguir, então, são também metas, né, a serem perseguidas pela equipe de gestão, né, que passa por esses instrumentos, né, que a gente apresenta aqui a cada 4 meses, passa pelo monitoramento dos indicadores, o envio dos dados ao Ministério da Saúde. Tudo isso é monitorado, né, mês a mês, a cada 4 meses é consolidado, e ao final do ano, então, faremos, né, o fechamento para observar o alcance dessas metas. Agora, já mais na parte burocrática, o departamento administrativo, então, é o departamento responsável aí pelas principais compras, né, ou por todas as compras da Secretaria de Saúde. Então, ela faz todo o processo, né, de aquisição por ata de registro de preço, contratos, aditivos contratuais, manutenção, né, dos equipamentos também é realizado por esse grupo. A gente registrou
nesse quadrimestre, um pouco mais de 1.100, né, atendimentos pela equipe de manutenção. O transporte sanitário também está dentro desse grupo administrativo. Registramos, então, no quadrimestre, uma média de 9.925 atendimentos pelo transporte sanitário, né? Então, foram quase 10.000 pessoas atendidas por mês pelo nosso transporte sanitário, pessoas que a gente leva lá para a clínica de hemodiálise, para a Unicamp, né, para outros hospitais da região, para alguns serviços, para quando eles vão fazer exames e consultas. Então, assim, é um número bem importante, a gente destaca porque é bem importante mesmo o volume, né, do que a gente trabalha com o transporte sanitário. Aí temos também o registro da nossa central de abastecimento de saúde, né, 678 atendimentos, né, para as nossas unidades de saúde. A educação permanente também faz parte, né, desse grupo, né, continuidade dos trabalhos de educação permanente na Secretaria de Saúde. A gente viu ao longo dessa apresentação, né, quantas e quantas capacitações, né, a saúde realiza e participa, né, para qualificar suas equipes. A manutenção predial também está dentro do grupo da gestão administrativa, né? Realizou aí uma média de 166 atendimentos por mês nesse quadrimestre. Aí a gente também trouxe algumas imagens das unidades de saúde. A gente está num processo bem importante de pequenas reformas, né, e remodelagem das nossas unidades, né, para criar uma ambiência mais confortável para os nossos usuários. Temos aí algumas imagens das unidades que estão sendo, então, que receberam, né, algumas reforminhas. E aí as imagens de educação permanente, né? São imagens das capacitações maiores, né, que a gente realizou, acho que algumas delas até aqui na Câmara, né, pelas imagens. E esse quadro é um quadro do quadro de pessoal da saúde. Então, a gente tem hoje no quadro de funcionários 1.238 profissionais diretos da saúde, né, além dos que estão vinculados ao contrato de gestão. Nesse quadrimestre, a gente realizou, via concurso público, 39 novas contratações, né, entre médicos e técnicos de enfermagem e de segurança do trabalho. E, na sequência, então, também as metas relacionadas a toda a equipe administrativa, né, que passa pela gestão de pessoal, capacitação de profissionais, que passa por novas contratações. Então, assim, toda a nossa equipe tem metas a seguir, né, cada um dentro do seu eixo, né. E aí a gente vai conseguir consolidar, então, ao final do exercício. Então, finalizando, eu gostaria de colocar que o relatório é uma forma de prestação, né, um instrumento de prestação de contas para a sociedade, uma forma da gente avaliar a gestão adotada, a gente identificar os problemas, as dificuldades. Eu queria ressaltar que nesse exercício a gente já conseguiu avançar com relação ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiro para as nossas unidades de saúde, algumas delas, né, como o CIER, o CAS, o CAPES e J, e algumas UBS já receberam o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. A gente também finalizou nesse quadrimestre a reforma da UBS São Bento, que foi com recurso do Ministério da Saúde. A gente implantou o Centro de Convivência Incluir, né, no mês de junho, que é para atendimento de pessoas com deficiência, principalmente aquelas com o transtorno do espectro autista. Então, é um espaço, né, voltado para esse acolhimento e socialização. A gente deu continuidade na oferta dos exames de média e alta complexidade via consórcio Cismetro, e o relatório, então, foi realizado em conjunto com os outros departamentos da Secretaria de Saúde, atendimento à Lei 141, e é isso. Ficamos, então, à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma colocação. Obrigada.
Eu, como vice-presidente da Comissão de Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Desenvolvimento da Cidadania dessa Casa de Leis, quero aqui fazer meus agradecimentos ao Dr. Denis e na pessoa do nosso grande secretário da Saúde. Quero parabenizar todos os servidores que fazem parte dessa secretaria, que têm feito esse serviço de excelência para a nossa população. Eu, como vereador dessa cidade, Dr. Denis, eu recebo mais elogios do que crítica, né? E quando vem as críticas, a gente sempre tem um discurso apropriado, né? E mostrar para essa pessoa que está transferindo essa crítica para a secretaria, para o nosso poder público, e que não é do jeito que ele está pensando, né? Então, quero deixar aqui minha palavra de gratidão a todo o corpo docente da secretaria que faz esse serviço de excelência. Parabéns a vocês. Eu declaro encerrado, mas antes quero saber se tem alguma pergunta aí. Tem alguma pergunta aí no nossos internautas? Não tem, né? Então, declaro encerrado este trabalho que foi aqui apresentado com muita excelência. E nada mais a tratar, está encerrado esse trabalho.